Capítulo 6, a gente vai fazer a leitura só do comecinho. João, no capítulo 6. Olha, meu Deus. Pregar sem Bíblia é difícil, né? Se você está conosco, nos acompanhando desde o começo, nós estamos estudando o Evangelho de João. E no nosso estudo, a gente tem tentado seguir versículo por versículo para descobrir o que é que João está querendo nos ensinar sobre Jesus Cristo. A pergunta que nós estamos tentando responder é quem é Jesus e por que crer nele. E na verdade nós queremos responder essa pergunta porque é sobre isso que João está escrevendo desde o seu primeiro capítulo. Nós vimos que João já disse que Jesus é o Filho de Deus. Nós vimos que ele disse que Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o próprio Deus, ele é a exata expressão do ser de Deus, como fala lá em Colossenses. Mas agora João vai nos apresentar uma série de eu sou de Jesus. João vai dizer que Jesus é o pão da vida, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta. E à medida que João vai falando, ele vai falar pelo menos 7 eu sous sobre quem é o Senhor Jesus. O primeiro deles está nesse texto que nós acabamos de ler. O contexto, para você que não acompanhou desde o começo, mostra Jesus realizando um grande milagre, a multiplicação de pães, e esse milagre faz com que uma multidão comece a seguir o Senhor Jesus. E essa multidão vai em direção ao Senhor para buscar mais pão, que é o que acontece geralmente quando nós recebemos alguma dádiva. Geralmente quando nós recebemos alguma dádiva, seja de Deus ou seja das pessoas, o que é que acontece com o nosso coração? Nós nos acostumamos e nós começamos a bater na mesma porta. E nós queremos que aconteça de novo. E se alguém nos faz uma caridade, nos dá uma bênção, nós vamos atrás dela novamente, porque a nossa alma busca se saciar e se satisfazer cada vez mais. E na semana passada nós vimos que Jesus inicia um discurso por causa disso. À medida que a multidão o procura, a multidão não procura só pedindo pão, mas testando ele, tentando levá-lo à prova, dizendo: ok, se você de fato é quem está dizendo que é, nos prove, porque os nossos pais comeram maná do céu, e foi Moisés quem os alimentou, e o que é que o Senhor tem para nos dar? E Jesus então dá uma série de respostas duras aos judeus por causa da sua incredulidade. E aqui talvez seja o primeiro ponto para a gente começar a nossa conversa. O que Jesus está lembrando para aquela multidão é que o fato de alguém segui-lo, o fato de alguém bater na sua porta, orar, clamar, pedir bênçãos, não significa necessariamente que é alguém que crê, não significa necessariamente que é alguém que confia, não significa necessariamente que é alguém que está olhando para Jesus como ele quer que seja visto. Geralmente nós buscamos o Senhor em busca de bênçãos, e o texto está falando sobre isso, mas Jesus diz: eu não vou dar nenhuma bênção para vocês, porque a principal bênção que vocês poderiam receber, o pão que vocês poderiam comer, é a minha carne. E se vocês quiserem se alimentar de fato, eu tenho um pão para oferecer, mas não é pão que amanhã dará fome novamente. Eu tenho a minha carne, e quem quiser coma dela e beba do meu sangue, porque se vocês não comerem da minha carne e vocês não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. Mas quem comer da minha carne e beber do meu sangue, nunca mais terá fome de novo. Jesus começa a falar sobre esse assunto. Isso começa no versículo 41, quando começa a murmuração. Então os judeus disseram, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu, e diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como pois agora ele diz que eu desci do céu? E respondeu Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Meus irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, para a gente iniciar aqui. Por que você busca Jesus? Por que você está aqui hoje à noite? Por que você vai para igrejas? Por que você lê a Bíblia? Por que você ora? Por que você clama ao Senhor em momentos difíceis da sua vida? Qual a razão de batermos na porta do Senhor e pedir para entrar? Por que razão você está, ao longo dos anos, eu sei que alguns de vocês servem ao Senhor há muitos e muitos anos, outros estão vindo pela igreja nas primeiras vezes, seus primeiros passos na fé,
Mas essa pergunta talvez ela seja relevante para todos nós. Por que que nós buscamos o Senhor? Por que que nós estamos aqui? Por que que nós oramos? O que Jesus nos ensina é que a principal necessidade da nossa alma tem a ver com a salvação dela. De todas as bênçãos, já falamos isso aqui na semana passada, que você poderia receber do Senhor, salvação é a mais importante. É porque você está perdido que Cristo teve que vir e teve que te achar. Porque você estava morto, que o Senhor precisou vir para morrer a sua morte, para que então você com Ele pudesse ressuscitar. É porque você não tinha esperança, que Jesus veio trazer esperança para esse mundo. É porque você estava em trevas, que foi necessário que a luz do Senhor raiasse, brilhasse no nosso meio, e então nós pudéssemos contemplar a sua face. A grande razão do nascimento do Senhor até a crucificação, para além da glória de Deus, é que nós pudéssemos ser salvos e pudéssemos sair da morte e passarmos para a vida. Em todos os milagres, ou quase todos, que Jesus realizou, ele tentou conectar o milagre a essa verdade eterna de que nós precisamos de um Salvador, e de que o alvo dele para as nossas vidas é não somente curar-nos, alimentar a nossa fome, resolver os nossos problemas temporais, mas sobretudo ele estava vindo para que nós pudéssemos estar diante de Deus, tendo salvação, nossas almas sendo lavadas, remidos dos nossos pecados e com esperança de uma vida eterna. De todos nós que estamos aqui, por mais que busquemos bênçãos do Senhor, e Ele nos dá, e Ele tem nos dado muitas, incontáveis. Se eu der o microfone para vocês saírem falando o que Deus tem feito na vida de vocês, certamente o culto vai demorar bastante hoje à noite, porque Deus tem feito muito na nossa vida. Se você estiver atento e você for grato ao Senhor, você verá que você tem muitos motivos para glorificar a Deus. Mas além de tudo isso que Ele tem feito por nós, a razão central do porquê nós cantamos e do porquê nós o adoramos à noite quando nos reunimos, é porque Ele nos tirou das trevas, lavou a nossa alma, nos garante vida eterna, promete salvação e diz que aqueles que estiverem em suas mãos, ninguém as arrebatará. As ovelhas que o Pai lhe deu, ninguém poderia arrebatá-la. O Cristo que nos salva, nos lava, nos purifica, é o Cristo que nos sustenta ao longo da nossa caminhada. Cada um de nós que somos sustentados e caminhamos com o Senhor, somos sustentados por sua graça e por aquilo que Ele realizou na cruz por nós. E uma coisa espetacular Ele nos ensina no 44: nenhuma dessas coisas pode acontecer se o Pai que o enviou não o trouxer. Tudo que nós recebemos do Senhor, especialmente a salvação que nós recebemos do Senhor, nós não podemos receber se o Pai não nos atrair para Ele, se Ele não for ao nosso encontro, se Ele não quebrar o nosso coração, se Ele não mudar a nossa mente, se Ele não trabalhar em nossas vidas e se Ele não nos fizer sermos convencidos do grande amor de Deus, nós nunca poderíamos ter vindo. Então, se há uma verdade que ainda que você não saiba explicar, que a Bíblia vai lhe ensinar é: eu vim porque o Pai me trouxe. Eu estou diante dele porque o Pai me atraiu. Eu fui salvo porque o Pai que enviou Cristo Jesus me trouxe, e eu viverei e ressuscitarei no último dia, porque o Pai me ressuscitará no último dia. Ao Pai seja a glória da nossa salvação, da nossa fé, do nosso sustento e da vida eterna. Quando estivermos lá cantando louvores ao Cordeiro de Deus que nos salvou, nenhum de nós terá um outro motivo para agradecer, um outro Deus para agradecer, uma outra coisa para oferecer, senão: Senhor, obrigado, foi o Senhor quem me trouxe, e foi o Senhor quem me ressuscitou, e a salvação pertence ao Senhor, e a glória dessa salvação também pertence ao Senhor. O que isso deve gerar em nosso coração? Gratidão. À medida que louvamos, sabendo que não foi porque eu merecia, não é porque eu era bom, não é porque eu era um homem de princípios e os meus pais me ensinaram desde criança como é importante ir para a igreja,
e como é importante ser um homem santo, e como é importante crer no Senhor Jesus. Essas coisas foram instrumentos nas mãos do nosso Redentor. Essas coisas ninguém paga a pá porque ela tirou a areia da frente da casa. Ninguém agradece a colher porque ela rebocou a parede. Nós pagamos ao pedreiro. A pá e a colher eram só instrumentos em suas mãos. Nossos pais, a nossa educação, a nossa igreja, o evangelista que foi lá, o nosso levantar a mão e dizer: Senhor, eu creio, são só instrumentos. Foi o Senhor quem nos trouxe, foi o Senhor quem nos convenceu, foi o Senhor quem nos salvou. A Deus pertence a salvação. Jesus olha para os judeus e diz isso: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Porque a fé vem pelo ouvir, e vem pelo ouvir a palavra de Deus. E se ninguém ouve, se ninguém prega, ninguém crê. E é essa voz da palavra de Deus irrompendo nos nossos ouvidos, quebra o nosso coração e nos faz vir até o Senhor. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, que quem crê em mim tem a vida eterna. E eu queria que você percebesse esse verbo tem. A vida eterna não é uma coisa só para o futuro. A vida eterna não é uma expectativa nossa somente para quando o Senhor voltar. A vida eterna não é algo que nós aguardamos somente depois da morte. A vida eterna, de acordo com a palavra de Deus, é algo que nós recebemos aqui e agora, já, no momento que nós cremos. E alguns dirão que isso é uma arrogância muito grande. Alguns dirão que ninguém pode dizer que tem vida eterna. Muitos dizem: você não pode falar isso porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe quantos tropeços você vai ter na vida, você não sabe se você vai pecar, você não sabe o que vai acontecer com sua vida daqui a 10 dias. Como que você pode dizer que tem a vida eterna? Porque Cristo nos garante que aquele que crê tem a vida eterna. Não é uma expectativa somente para o futuro. Aqueles que estão no Senhor já passaram da morte para a vida. João já falou sobre isso. Efésios capítulo 2, o Senhor disse isso: vocês estavam mortos, mas agora vocês vivem. E o nome da nossa salvação que João dá é novo nascimento. Vocês nasceram de novo, e vocês nasceram para a vida eterna. A obra que o Senhor começa nesses que o Pai trouxe é uma obra de garantia para a vida eterna. E quem garante? O mesmo que nos chamou, é o mesmo que nos sustenta, e é o mesmo que nos dará a vida eterna. Dê para isso o nome que você quiser dar. Você pode chamar isso de calvinismo. Se você não quiser chamar isso de calvinismo, você pode chamar isso de qualquer outra coisa. Mas você tem que concordar com esse texto, de que ninguém vem ao Pai, ninguém vem a Cristo, se o Pai não trouxer, que o Pai que traz é aquele que garante a salvação, e que esse que foi vindo, atraído até o Senhor pelo próprio Pai, tem a vida eterna, não somente terá. O que é que essas verdades devem trazer para nós? Consolo, segurança, encorajamento, alegria, dádiva, louvor, adoração e humildade. Humildade porque não foi por nós, humildade porque não foi por nossa força, humildade porque não está em nossas mãos, humildade porque não foi eu que corri e me esforcei e conquistei o céu, e agora me orgulho do quão bom eu sou, do quanto eu corri, do quanto eu me esforcei. Humildade porque eu sei que sem Cristo nada disso seria real. Sem Cristo nenhuma oração aconteceria. Sem Cristo nenhum joelho se dobraria se o Pai não nos fizer dobrar. Nenhum coração se curvaria e se quebrantaria se o Pai não fizer essa obra. Em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna, e eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram pães no maná no deserto e morreram. Mas este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não pereça. O que significa comer do pão nesse texto? Em uma palavra, quem é bom de Bíblia, me ajude. O que significa comer deste pão? Muito bem, Pedro, crer. Crer. Comer significa
crê. E o que é este pão? É a ceia? É a Eucaristia? É a hóstia, como alguns fazem a leitura do versículo 50? Não. Esse pão é o próprio Cristo. Quem comer dele tem a vida eterna, porque ele já disse lá em cima que quem crer tem a vida eterna. Comer e crer, nesse texto, são sinônimos. São palavras que significam a mesma coisa. Crer no Senhor Jesus é o modo que nós temos para viver eternamente. A vida eterna é uma dádiva da fé. A vida eterna é somente pela fé. Nós estamos repetindo o que Paulo falou lá em Romanos capítulo 5 e o que Lutero usou como slogan da reforma, que o justo viverá pela fé, que está lá em Abacuque também no capítulo 3, que nós somos justificados mediante a fé e temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação, portanto, não é por obras. A justificação não é meritória. A justificação e a salvação não é porque você fez o suficiente para ser salvo. Qual é a cota de cultos que você tem que vir para ser salvo? Quantas orações você precisa fazer para receber o céu? Quanto de dinheiro você precisa dar na igreja em ofertas e dízimos para então entrar no céu e Deus dizer: venha meu filho, muito bem, você foi fiel. Quantas vezes você vai precisar fazer alguma coisa para conquistar ou para pagar o céu? Paulo diz: ainda que dessemos o nosso corpo, ele fala sobre amor, né? Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, de nada valeria. Pois eu digo, se nós queimássemos o nosso corpo para ganhar o céu, não seria suficiente, porque seria mais um pecador sapecando, e desses o inferno está cheio. Nós vamos para o céu porque cremos no Senhor Jesus Cristo. É a fé e a fé somente. Não temos um outro meio que não seja crer somente no Salvador. O que eu faço com as minhas boas obras? O que eu faço com as caridades que eu fiz esperando conquistar o céu? Você se desfaz da esperança na caridade. Não torne a caridade a esperança da sua salvação. Cristo é a esperança da sua salvação. A caridade, o amor, a dádiva, as boas obras, as esmolas, as coisas boas que você faz como resposta à graça de Deus, por meio da fé. É o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 2. Se você puder ir comigo, abra lá, Romanos não, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 4. Efésios 2, 4, o contexto lá inicial vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quando chega no versículo 4, ele diz: mas Deus, embora vocês estivessem mortos, embora vocês por natureza fossem filhos da ira, embora vocês estivessem perdidos, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Ele enfatiza isso, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é um dom? É um presente, é uma dádiva, é algo que o Senhor nos dá, não porque nós compramos. O que nós compramos não é dom, o que nós compramos é pagamento, é mercadoria. Dom é algo que nos é oferecido gratuitamente, por causa da sua graça para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Ele nos salva pela graça mediante a fé, e essa graça que nos salva nos ensina a viver uma vida que glorifica a Deus, e isso são boas obras. Mas não foi a boa obra que me salvou,
A boa obra é uma consequência dessa salvação, dessa graça que me alcançou. Essa é a distinção entre aqueles que creem no Senhor e os que não creem e que fazem a mesma coisa. Uns fazem buscando sua própria glória, outros fazem porque, humilhados pela glória de Deus, respondem em amor ao Senhor, abençoando a vida de outras pessoas que estão ao seu redor. Se vocês não comerem desse pão, vocês não podem viver eternamente. Se vocês não crerem no Senhor Jesus, vocês não podem viver eternamente. O que significa crer? Crer significa levantar a mão? Crer significa entender na sua mente o que é a fé? Crer significa o quê? O que é crer em Jesus? Nesse texto, você vai ver dois grupos, e todos eles estavam seguindo o Senhor Jesus. Um grupo, depois que Jesus falou essa palavra dura, que vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue, e se vocês não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. Depois de falar essas coisas, aquelas pessoas olharam e disseram: jamais eu quero seguir um homem desse. Eles viram milagres e eles andaram com Jesus por um tempo, mas o texto vai dizer que Jesus sabia que aquelas pessoas que estavam lá não criam nele. Isso está lá no versículo 64. Ele diz: contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e o que havia de trair. Perceba que entre aqueles que andavam com Jesus, tinha muitos que não criam no Senhor Jesus. E isso é um alerta para nós. Eu acho que esse é um alerta para essa igreja. Eu acho que esse é um alerta para todo mundo que anda com a Bíblia na mão. Eu acho que esse é um alerta para todo mundo que diz que é evangélico. Eu acho que esse é um alerta para todo mundo que de alguma forma gosta das coisas de Deus, caminham com o Senhor, mas que no fundo sabem que não estão dispostos a comerem da carne e beberem do sangue de Jesus. Há muitos que andam esperando o milagre, há muitos que gostam da pregação do Sermão do Monte, há muitos que gostam de ouvir as músicas, há muitos que gostam de conhecer um pouco mais sobre a cultura, eles até gostam de alguns versículos: Deus é amor, não julgueis, porque o amor de Deus se revela em Cristo Jesus, dando salvação, né? Deus amou o mundo de tal maneira, lembrei, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente até gosta desses versículos e gosta do ambiente, do clima da igreja. A gente gosta da ideia dos nossos filhos crescendo num ambiente saudável, sem que ninguém fale palavrão do lado deles, para que eles aprendam valores de honestidade, quem sabe aprender um instrumento e tocar na igreja. A gente acha tudo isso muito bonito, mas nós não estamos dispostos a que alguém chegue até nós e diga: se vocês não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue, se vocês não jogarem fora a esperança que vocês têm em Moisés, se vocês não jogarem fora a esperança que vocês têm nos milagres que vocês aguardam, se vocês não jogarem fora a esperança que vocês têm nas suas boas obras, se vocês não virem após mim, não negarem a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir, vocês não têm vida eterna. Então esses que gostam dos louvores, que conhecem versículos bonitos e gostam da ideia dos seus filhos aprendendo instrumentos, dirão: eu acho que aí é demais. Tudo tem que ter moderação. Ninguém pode ser radical nas coisas. Nós precisamos sempre, ainda usa um versículo, né? Avaliar tudo e reter o que é bom. O que é bom disso tudo? A igreja tem isso, isso e isso aqui que é muito bom. Mas essa história de negar a si mesmo, de amar o outro mais do que amo a mim mesmo, de dizer que morri para a minha vida, para viver a vida de uma outra pessoa, viver a vida de Cristo, aí é demais, meu amigo. Não me peça isso. Dizer que eu não pertenço a mim, Jesus, de Bíblia aberta, dizendo como que eu tenho que viver, aí não.
Crer em Cristo é isso. Crer em Cristo é estar disposto a abrir mão de todos os seus deuses. É colocar somente Ele no altar da sua vida e derrubar todas as outras coisas que você tem esperança. E todas essas outras coisas incluem a sua vida religiosa evangélica, de culto semanal, e de achar que é isso que vai lhe salvar. Crer nele significa abrir mão de toda a esperança que você tem na tradição que você recebeu dos seus pais, e entender que não é a tradição que lhe salva, mas unicamente Cristo e somente Cristo. Então nós estamos revisando Reforma Protestante, que a gente vai ver daqui a pouco, no dia 31, né? Estamos revisando. Somente pela fé, somente pela graça, somente Cristo. São esses os nossos valores. É essa a mensagem do Evangelho resumida, de alguma forma, que os reformadores nos ensinaram. Somente Jesus e nada mais. Em que você tem colocado a sua esperança? Que pão você busca, que para você é mais valioso do que o pão vivo que desceu do céu? Qual a comida você espera comer, que para você tem muito mais peso e mais substância do que Jesus? Nós evangélicos, muitos de nós, quando alguém diz assim, é somente Cristo, aí você diz só Cristo, só Cristo. E o dízimo? Aí você diz, não, mas espera aí, é Cristo, mas tem que dar o dízimo também. Espera aí, é Cristo, mas tem que vir à igreja para ser salvo. É Cristo, mas você tem que fazer alguma coisa, não pode ser só Cristo. Parece pouco demais, ou bom demais para ser verdade. É só Cristo. Seu dízimo não colabora em nada para a sua salvação. Vir à igreja não acrescenta um só degrau para você chegar no céu. Cristo é a escada completa, do primeiro ao último degrau. E eu sei qual a pergunta está na cabeça de vocês. Por que ofertar? Por que vir para a igreja? Por que estar aqui no domingo à noite cantando, se não é isso que me salva? Aí eu volto lá para o começo, porque essas coisas são resposta à salvação de Deus. Você oferta porque você já ofertou seu coração. Você oferece seu domingo à noite para vir à igreja louvar o Senhor, porque todo o seu tempo é dele. O domingo à noite é só mais uma coisa que você se junta com os irmãos para adorar a Deus. Não é mais nada para pagar, Ele pagou na cruz, tudo. Somente Cristo. E quando Ele fala essas coisas, os judeus se escandalizam. Como é capaz de alguns de nós estarmos escandalizados com essas coisas? E aí Jesus diz, que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós. Há duas opções para os descrentes. Para os descrentes entre nós. Há duas opções. A primeira delas é ouvir Cristo falando essas coisas e dizer assim, Senhor, eu creio em Ti. Arranca a incredulidade do meu coração, me ensina a viver a minha vida devotada para o Senhor e somente para o Senhor. E a outra opção está no versículo 66. Muitos o abandonaram e já não andavam com ele. É isso que vai acontecer com os descrentes no nosso meio. Cada marretada no domingo à noite é para que os descrentes ou saiam ou creiam. Não há outra opção para você que é descrente que está aqui. Ou você diz, eu não quero isso para a minha vida, e você sai desse fingimento, ou você responda o que Pedro respondeu no versículo 68, Senhor, para onde iremos?
Tu tens as palavras de vida eterna. Nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Só essas duas opções para nós. Enquanto os descrentes saíam, Jesus se volta para os seus discípulos e pergunta: e vocês? Que tipo de pregador faria isso, né? O pessoal que gosta de pregar aqui, né? O Maurício gosta de pregar, o Adalberto prega, eu que prego aqui constantemente. Que tipo de pregador seria esse como Jesus? Que olha para as pessoas e diz assim: e vocês também não querem ir embora? Não acham que chegou a hora de vocês? E que acabou o tempo de fingimento, e que está na hora de vocês se levantarem e saírem? Jesus olha para os seus discípulos e pergunta: e vocês não vão se retirar também? E confrontados com a pergunta do Senhor, aquele que crê só tem uma resposta a dar: Senhor, nós não temos para onde ir. Nós abandonamos a nossa esperança nas nossas boas obras. Nós abandonamos a nossa esperança nos santos de devoção que nós tínhamos. Nós abandonamos a nossa esperança na religião e na religiosidade. E nós abandonamos a nossa esperança na tradição. Nós tiramos debaixo dos nossos pés a nossa esperança nos dízimos e nas ofertas. Nós abandonamos a esperança que nós tínhamos em todas as outras coisas. Para onde nós vamos? Para quem nós iremos? Se só Tu tens as palavras da vida eterna, se não há outro amado da nossa alma, se não há outro em quem nós confiamos, se não há outro a quem nós entregamos a vida, se não há esperança de salvação em nenhum outro lugar que não no Senhor, para onde nós iremos? Se o Senhor chegar para você hoje à noite e disser: e vocês não vão embora? Qual seria a sua resposta? Eu não estou falando dessa igreja, certo? Há outras muito boas aí fora. Estou falando de Jesus. Não há outros como Ele aí fora. Se Ele chegar para você hoje à noite, e quando você vê as pessoas se desviando, e quando você vê a apostasia que está para vir sobre esse mundo, e virá uma grande apostasia sobre esse mundo, e eu acho que ela já começou, em que o seu pregador preferido abandonará a fé, em que você verá o pastor que lhe batizou deixando Jesus, em que você vê os seus ídolos da fé abandonando o Evangelho, e alguém chegar para você e disser: e você não vai? Qual vai ser a sua resposta? Eu oro profundamente para que a minha continue sendo a do Pedro: Senhor, eu não tenho para onde ir. Eu não tenho outra rocha onde alicerçar a minha vida. Eu não tenho um outro Salvador que não seja o Senhor. Eu não tenho outra esperança para a minha alma que não seja Jesus. Eu não tenho mais ninguém a quem clamar. Talvez se fosse a mulher samaritana aqui, ela dissesse: eu não tenho mais de onde tirar água. O vaso eu deixei lá no poço. Eu já não tenho mais como buscar. A fonte que eu tenho é o Senhor. E a água da vida é o Senhor. E eu já bebi dessa água e não tem mais como eu tornar a beber qualquer outra água. Todas as outras são amargas. Todos os outros pães não tiram mais a minha fome. Eu só tenho o Senhor Jesus. Isso é fé. Fé é quando nós abandonarmos todas as outras seguranças que nós temos e arriscarmos a nossa vida nas mãos de Jesus. Isso é um risco. Isso é um risco. Essa é a maior aposta de risco que alguém pode fazer. É lançar a sua vida nas mãos do Senhor. É soltar as esperanças que nós temos. Você que confia no dinheiro, é dizer assim: eu não posso confiar nisso. Você que confia que vai para o céu porque é um batista,
Você vai dizer: eu não posso mais confiar nisso. Você que confia porque você é um homem bom, um bom cidadão, um bom pai, um bom marido. E você vai dizer: eu não posso mais confiar nisso. Não é isso que me salva. Eu só tenho Cristo e arriscar toda a minha vida nele, a ponto de que quando eu olhar para trás eu não ter mais para onde voltar. É eu dizer: eu vou em direção ao Senhor, e se não der certo, para onde eu volto? Eu não tenho mais para onde voltar. Eu não tenho mais para onde correr se eu perdesse minha fé em Jesus. Eu não consigo voltar e me dobrar diante da imagem, nunca mais. Eu nunca mais na minha vida consigo rezar um terço. Eu nunca mais na minha vida consigo acreditar no testemunho de Jeová batendo na minha porta. Se um dia alguma coisa acontecesse e Cristo não estivesse lá, seria um vazio a minha vida. Porque não sobra mais espaço para nenhum outro Deus que não seja Ele. E tem que ser assim. Ele tem que nos preencher de tal forma que não tenha mais para onde eu voltar. Os castelos que eu construí, todos desabaram. As esperanças que eu tinha, todas foram embora. Para que se erguesse um castelo eterno e uma esperança que não tem fim. Que seja assim na sua vida. Que ao olhar para todos os lados, você só consiga ver Jesus. E quando você vê somente Jesus, aí eu vou dizer: você é um salvo. E ninguém pode te arrebatar das mãos de Deus. Vamos orar, suplicar a sua graça. Não há outro Senhor para onde nós possamos ir. Não há outro Senhor, não há outro Mestre, não há outro Salvador, não há outro que nos ligue a Deus. É só o Senhor. O Senhor é o caminho. Não há outro caminho.